Quando pensamos em híbridos ou até mesmo mutantes, em quais vocês pensariam primeiro? Com certeza seria a Indominus Rex, o Indoraptor ou até mesmo a Scorpius Rex. Mas e se eu falasse de Stortus Rex? Muitos ficariam confusos e se perguntariam: que híbrido é esse? De onde esse bicho saiu? Por que ele tem essa aparência estranha? E bem, é justamente sobre ele que falaremos hoje no canal. Mas diferente de outros vídeos anteriores sobre híbridos de Jurassic World, esse vídeo será um pouco imersivo e cronológico, falando com detalhe desde a criação dessa criatura até sua última aparição na franquia até o momento desse vídeo. Então se acomodem onde vocês estiverem e venham juntos comigo descobrir tudo o que sabemos até o momento sobre o Stortus Rex e também descobrir segredos que nunca nos foram revelados, ao menos até hoje. Eu sou o professor Paulo e sejam todos bem-vindos ao canal Universo Jurássico. Antes de falarmos da criatura em si, devemos voltar no tempo, antes mesmo de sua criação e da criação do próprio Jurassic World. Então, venham comigo e vamos fazer uma pequena viagem no tempo. 4 anos após a queda do Jurassic Park, a InGen estava quase indo à falência, quando um fatídico acontecimento fez ela quase falir de vez. No dia 15 de dezembro de 1996, houve um acidente. Uma família britânica muito rica navegavam no seu iate particular quando decidiram desembarcar na praia, sem saberem que estavam na Ilha Sorna. A filha deles, Cat Bowman, se afastou de sua família. Foi para uma parte com vegetação na praia, encontrou alguns compsognathus e acabou sendo atacada pelos mesmos. A garota não morreu, porém 5 meses após o incidente, a família Bowman processou a InGen. Com a empresa à beira da falência, devido a processos antigos e sem gerar lucro, o sobrinho de John Hammond, Peter Ludlow, aproveitou a crise e a fragilidade da saúde do tio para convencer os acionistas a tirá-lo do poder e em 23 de maio de 1997, o Conselho de Administração da InGen aprovou a Resolução Corporativa 213C, removendo John Hammond do cargo de CEO. A posse oficial de Peter Ludlow como novo presidente e CEO da InGen ocorreu formalmente em 26 de maio de 1997, marcando o início da expedição para capturar os dinossauros, na qual vimos no Jurassic Park 2. Avançando um pouco, após o incidente em San Diego com o Tiranossauro Buck, no mesmo ano onde o sobrinho de Hammond acabou sendo morto pelo Tiranossauro Júnior, com a morte dele e o desastre público do T-Rex na cidade, a empresa ficou completamente desgovernada, enfrentando uma onda de processos bilionários e à beira da falência total. Em vez de retornar ao mundo dos negócios, Hammond passou os meses seguintes de sua vida focado exclusivamente no ambientalismo. Ele usou sua influência para ajudar a criar o Jane Goodall Act, uma lei para proteger os dinossauros da Ilha Sorna e impedir novas clonagens. Lei essa que, infelizmente, se perdeu ao longo dos filmes posteriores. Alguns meses depois, no mesmo ano de 1997, o bilionário John Hammond, o criador do Jurassic Park da InGen, veio a falecer por causas naturais devido à sua idade avançada. Com a InGen estando sem um comando e afundada em dívidas, o conselho de acionistas da empresa colocou-a à venda, e em 1998, um grande amigo próximo de Hammond, Simon Masrani, comprou a companhia falida através da sua corporação, chamada Masrani Global Corporation. Antes de seguirmos adiante, temos que falar sobre o Sítio C, também conhecido como a Isla St. Hubert, localizada no Oceano Atlântico, a cerca de 226 milhas a leste da Guiana Francesa. Em meados de 1992 e 1993, a InGen comprou a ilha para servir como um local de testes iniciais e quarentena para o primeiro Jurassic Park. O colapso do parque original interrompeu o uso pleno da ilha e ela ficou abandonada por um tempo. Em 2002, um ano depois dos acontecimentos de Jurassic Park 3, a Masrani Global, Masrani Global, inicia a construção do novo parque que viria a ser chamado de Jurassic World. E em 2003, sob o comando de Masrani, a InGen construiu e reativou o complexo de laboratórios da Isla St. Hubert.
também conhecido como Sítio C. Em 2004, a construção do novo parque é finalizada e os dinossauros sobreviventes começaram a ser transferidos da Isla Sorna para a Isla Nublar. Novos dinossauros começaram a serem feitos e em 2005 o parque abre oficialmente suas portas ao público pela primeira vez, assim fazendo o sonho de John Hammond se tornar realidade. Mas nem tudo era flores. Masrani começou a achar que apenas só os dinossauros não seriam tão interessantes ao público. Então a Engine começou a usar o Sítio C como um tipo de laboratório clandestino para projetos que não podiam ser vistos pelo público. A ilha servia para testar criaturas que fossem muito agressivas para irem ao parque, isolar novos genomas e garantir que não continuassem a fazer patogêneses falhos antes de enviá-los para a Ilha Nublar, e também para a criação de mutantes e possíveis coisas que viriam a ser chamados de híbridos, ou também chamado Projeto Hibridização. Não se sabe o ano da criação exatamente, mas a Engine começou seus experimentos para criar o que seria o primeiro dinossauro híbrido/mutante. Eles tiveram que fazer várias tentativas até, entre aspas, acertarem. E o acerto foi no indivíduo chamado D-Rex V23.111, criado em 2007. E se você juntar esses três números, 1, e somar eles dão 3. E se acrescentar ao 23, teremos o número 26. Ou seja, possivelmente essa era a versão 26 da criatura, já que as outras 25 não se desenvolveram por completo e foram descartadas por serem falhas ou até mesmo inúteis. A criatura é dita como um híbrido mutante, que possui no seu genoma o DNA de Tiranossauro Rex e de algum grande saurópode, sendo possivelmente os titanossauros que vimos no filme, pois querendo ou não, há semelhança entre eles. Talvez ele pudesse ter outros DNAs em sua composição, mas isso nunca foi comprovado. Como a criatura era estranha e grande demais para transportar, decidiram a manter presa na ilha para estudos. A criatura ficou presa até o ano de 2010, onde um incidente acabou acontecendo. Uma embalagem de chocolate Snickers foi descartada incorretamente por um dos cientistas e sugada por uma abertura de ventilação, travando mecanicamente as portas da cela de contenção. Em consequência disso, com as travas falhando, a criatura se libertou, matou o cientista responsável pelo erro e forçou a evacuação total da ilha, tornando-se o predador dominante do local por quase 2 décadas. O Distortus Rex, ou abreviando D-Rex, cujo nome significa rei distorcido, parece apresentar braquicefalia e polimelia, condições em que o espécime possui um crânio mais curto e mais membros. Possui 6 membros, consistindo em um par de patas traseiras e 4 braços, um par de braços grandes, semelhante a pilares, que funcionam de maneira similar aos gorilas, com garras capazes de agarrar a presa pela frente, e um par de braços menores, semelhantes a uma versão alongada dos braços, que os tiranossauros comuns possuem, localizados mais próximos ao corpo, entre os outros pares de membros. Ele se locomove sobre seus braços e patas traseiras maiores, o que lhe conferia uma constituição semelhante à de um gorila, além de uma marcha quadrúpede similar à de dinocefalianos, como o Moschops, e Pareissauros, como o Scutosaurus. Sua cabeça também era grande para seu tamanho, com uma testa alongada semelhante à do Titanossauros e da baleia beluga, bem como uma boca com dentes curtos, porém afiados, e olhos muito pequenos, lembrando até mesmo um pug. Sua cauda também era consideravelmente longa, e seu corpo parecia ser curvado na parte traseira. A coloração do D-Rex consistia em um amarelo com manchas e marcas marrom escuras nas costas, braços, pernas e cauda. Ventre branco, olhos alaranjados e dentes serrilhados. O D-Rex é extremamente agressivo e parece atacar humanos à vista, embora interaja através do toque antes de devorar sua presa. O personagem Henry Loomis também afirma que ele é atraído pela luz, da forma semelhante a Scorpius Rex. É claramente carnívoro e caça à noite, sendo um predador noturno. Isso lhe permite emboscar presas, facilitando a captura sem precisar correr. Ele também demonstra notável curiosidade, como quando agarra o cientista pela primeira vez, brincando com ele ao girá-lo na mão antes de colocá-lo na boca. Ignorou Isabela, apesar de todo o barulho que ela fazia no painel de controle,
e mostrou pouco interesse no grupo de pessoas que gritava com ele, só se interessando pelo Jeep que Martin dirigia, cujo alarme soou o tempo todo. Martin também foi devorado rapidamente, o que indica a possibilidade de que as luzes e som fortes tenham sido usadas como método de alimentação quando estava em cativeiro. O Distortus Rex possui aproximadamente 8,1 metros de altura, 14,5 metros de comprimento e pesa cerca de 10 toneladas. Isso faz dele um animal maior e mais pesado do que um Tiranossauro Rex comum. Apesar de muita gente imaginar que ele seria extremamente rápido, biologicamente isso não faria muito sentido. Um T-Rex real já estaria próximo do limite físico, correndo entre 30 e 40 km. Como o Distortus Rex é ainda maior, mais pesado e muito mais musculoso, sua velocidade provavelmente seria menor. Uma estimativa mais coerente colocaria o Distortus Rex correndo em torno de 20 a 30 km no máximo, funcionando mais como um, entre aspas, tanque biológico, extremamente forte, resistente e destrutivo, mas não tão veloz quanto um predador mais leve e atlético. O verdadeiro perigo do Distortus Rex provavelmente estaria em sua força brutal, resistência, mordida poderosa e a capacidade de causar terror psicológico, e não exatamente velocidade. Ele tem algumas habilidades que valem a pena ser citadas, como a sua força brutal. Tudo indica que ele foi criado para ser uma verdadeira máquina de destruição, capaz de esmagar estruturas, veículos e outros animais com extrema facilidade. Mordida extremamente poderosa. Mesmo sem números oficiais, o tamanho da cabeça e da mandíbula sugere uma pressão de mordida monstruosa, igual ou superior à de um T-Rex. Resistência absurda. O corpo dele parece muito mais robusto e musculoso do que outros híbridos da franquia, dando a entender que ele consegue suportar grandes danos físicos e continuar lutando. Presença intimidadora. O Distortus Rex parece ter sido projetado para causar medo não só pela sua aparência, mas também por todo o seu eu interior. Literalmente uma criatura que você olha e sente pavor, sabe ver? Porque não parece um bicho normal. Não parece ser algo que realmente existiu. Ele tem um tamanho gigantesco, uma postura agressiva e rugidos que passam uma sensação quase, entre aspas, apocalíptica. Corpo extremamente musculoso. Diferente de predadores mais ágeis, ele parece funcionar como um tanque biológico, pesado, resistente e devastador. Possível inteligência híbrida. Como outros híbridos da franquia Jurassic, existe a possibilidade dele possuir inteligência acima da média para um dinossauro, embora isso ainda não tenha sido totalmente mostrado. Potencial destrutivo gigantesco. Mesmo aparecendo pouco, o Distortus Rex aparentemente foi pensado para ser uma ameaça acima de outros predadores da franquia, e isso é meio que óbvio. E por último, o seu design monstruoso. O visual dele lembra mais uma criatura de terror ou um kaiju do que um animal natural, reforçando a ideia de que ele é um híbrido instável e artificial. Mas nem tudo é flores. Com todas essas habilidades, é claro que ele viria a ter suas fraquezas ou desvantagens, como por exemplo a sua braquiocefalia extrema. O formato achatado e deformado do crânio provavelmente causa sérios problemas respiratórios, diminuindo a eficiência física do Distortus Rex e fazendo ele cansar mais rápido. Respiração prejudicada. Por causa da estrutura da cabeça e das vias respiratórias comprimidas, ele provavelmente teria dificuldade para manter corridas longas ou atividades muito intensas. Superaquecimento. Um corpo gigantesco, pesado e extremamente musculoso geraria muito calor. Se ele tem problemas respiratórios, isso pioraria ainda mais a sua capacidade de resfriamento corporal. Velocidade limitada. Diferente de predadores mais ágeis, o Distortus Rex parece pesado demais para corridas rápidas, funcionando mais como um tanque biológico do que um caçador veloz. Problemas nas articulações. O peso absurdo do corpo colocaria uma pressão gigantesca nas pernas, quadris e coluna, podendo causar dores, desgaste ósseo e dificuldade de movimentação. Atrito constante no corpo. Dependendo da anatomia dele, partes do corpo poderiam sofrer muito atrito constante durante o movimento, causando irritações, inflamações e até feridas. Sensibilidade nos olhos.
Os olhos, lacrimejando com luz, indicam possível fotossensibilidade ou problemas oculares, o que poderia prejudicar sua visão durante o dia ou em ambientes muito iluminados. Visão potencialmente prejudicada. Se os olhos forem constantemente irritados, ele poderia depender mais da audição e olfato para localizar presas. Baixa resistência para perseguições longas. Mesmo sendo extremamente forte, o T-Rex provavelmente não conseguiria perseguir presas por muito tempo sem se cansar logo. Corpo biologicamente instável. Como híbrido artificial, existe a possibilidade do organismo dele sofrer falhas internas, dores crônicas ou problemas genéticos graves. Alto gasto de energia. Um animal daquele tamanho precisaria consumir enormes quantidades de alimento para sustentar o próprio corpo. Possível dor constante. Pelo design deformado e exagerado do corpo, existe a chance dele viver sob desconforto físico quase permanente por literalmente existir. Movimentos menos precisos. O tamanho gigantesco e a massa corporal podem tornar os movimentos mais lentos da criatura e menos coordenados do que os de predadores menores. E por último, a dependência da força bruta. Como parece pouco ágil, ele provavelmente depende mais do impacto e da destruição direta do que de estratégia ou velocidade. Pessoal, realmente estar vivo é um inferno para, entre aspas, vida do Distortus Rex. Sobre o destino final da criatura, ele ataca um grupo de protagonistas no deck de um barco, mas é distraída por Duncan, que usa um sinalizador para atrair a sua atenção e permitir a fuga dos outros. Logo após, a criatura tenta mais uma vez atacar o grupo, mas não consegue atacar o barco a tempo. No final, ela se ergue nas docas, dá um rugido feroz, fica em pé quase como um humano, olhando para os protagonistas por alguns segundos, e depois simplesmente vai embora. Embora o diretor tenha afirmado que o final não foi feito especificamente para preparar uma sequência direta com o T-Rex, sua sobrevivência mantém a criatura como uma possível, entre aspas, ameaça latente na ilha, e podendo talvez, um dia, voltar a aparecer em filmes ou até em uma série. Algumas curiosidades para vocês sobre a criatura. Para criar um rugido adequado para o Distortus Rex, o designer de som Tim Nilsson teve a ideia de que esse animal teria problemas respiratórios devido à sua aparência deformada. Então, ele gravou animais com os mesmos sintomas, incluindo certos cães como bulldogs franceses e pugs. Outros animais, como leões, jacarés, elefantes e morsas, também foram adicionados à mistura. Tim Nilsson disse que queria ver o T-Rex soasse como uma criatura triste, pois ele não deveria existir. Os executivos pediram que o mutante não abrisse a boca e rugisse constantemente toda vez que aparecesse em tela, pois isso não era assustador, e sim triste. O design do Distortus Rex é baseado em um T-Rex, um Rancor de Star Wars e um xenomorfo da franquia Alien. Ele compartilha semelhanças com muitos outros monstros de filmes, como os predadores do futuro de Primeval e a criatura Clover do filme Cloverfield, já que ambos têm marchas semelhantes às de primatas, cabeças grandes e bocas cheias de dentes afiadas como navalhas. Embora o Distortus Rex seja oficialmente descrito como tendo 14,5 metros de comprimento, sua escala varia ao longo de algumas cenas do filme, às vezes parecendo muito maior do que isso, principalmente naquela cena do helicóptero. A principal razão para isso provavelmente se deve à técnica, entre aspas, de apresentação do Gareth Edwards, que tende a exagerar o tamanho dos animais em certos momentos para adicionar grandiosidade e impacto à sequência. Então, não, galera, esse bicho não consegue mudar de tamanho, ou então que tem 2 T-Rex na ilha. É só o diretor exagerando nas escalas mesmo. Assim como o espinossauro de Jurassic Park 3, o T-Rex também sobrevive no final. E levando em conta que a maioria dos dinos vilões morrem no final, esses dois podem se considerar até que com sorte. Originalmente, o diretor planejou uma luta final onde o T-Rex, nomeado como Ember, teria uma grande luta com o T-Rex no final do filme. Mesmo muito ferido, ele mataria o T-Rex,
mas a ideia foi descartada para evitar o clichê do T-Rex salvador, onde o T-Rex sempre salva o dia no último minuto. Em outras artes conceituais mais antigas, haviam ideias de uma possível luta final ou algo assim do Distortus Rex e um titanossauro, onde aparentemente o titanossauro sairia como vencedor dessa batalha. Mas enfim, e falando de modo sincero, a possível batalha entre o T-Rex e o Distortus Rex eu também acharia clichê, já que, como a gente já acabou de citar, o T-Rex quase sempre aparece no final para salvar o dia. Mas nesse caso, falando sobre esse filme em específico, teria sido um final bem mais legal e empolgante do que simplesmente o bicho só ir embora e continuar sua vida sofrida. Porque, pessoal, querendo ou não, se esse final fosse essa luta, ao menos o Distortus Rex poderia descansar em paz, mas ao invés disso, ele vai continuar vivo, sofrendo, sentindo dores, até o dia de sua morte, que no final não vai ser algo ruim, será um alívio para a sua vida sofrida. E bom, pessoal, este foi o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Quis trazer um vídeo sobre um híbrido, só que como eu falei no começo do vídeo, um pouco mais diferente, sabe? Porque, querendo ou não, por mais que muita gente odeie o Distortus Rex, de uns meses pra cá, desde que eu assisti esse filme, eu já reassisti esse filme várias vezes, eu comecei a ver essa criatura com outros olhos. Eu não vejo ela só como um bicho ambulante que tá ali só pra ter a cota de bicho do filme. Eu vejo ela como uma criatura trágica, uma criatura que não deveria existir, uma criatura só por estar vivo, tá sofrendo. E pelo tanto de coisa que eu falei que esse bicho sofre, vocês não gostariam de estar na pele dessa criatura. Eu sei que os outros híbridos também sofreram, o Indoraptor sofreu bastante, a Scorpius Rex também e até mesmo a Indominus, mas entre todas essas criaturas, o Distortus Rex com certeza foi a que mais sofreu e a que continua sofrendo. Por quê? Todas as outras criaturas que eu já citei já estão mortas, mas o Distortus Rex não. Ele continua sofrendo e ele vai continuar sofrendo. Uma criatura trágica que não deveria estar viva e muito menos ter sido criada. E ela serve como um aviso e também uma crítica social a como a modificação genética e o poder disso tudo pode causar às criaturas. A gente quis brincar de Deus, quis trazer criaturas extintas de volta à Terra. E olha o que a InGen acabou criando. Acha que essa criatura merecia passar por tudo isso? Deixem nos comentários o que vocês acham sobre isso, pessoal. Mas eu vou ficando por aqui. Agradeço a todos e todas pelo vídeo, vocês que me motivaram a fazer ele, pelos comentários, pelo apoio. E aquele de sempre, se inscrevam no canal para que um dia a gente possa chegar à meta dos 50 mil inscritos. Deixem um like que é muito importante, comentem o que vocês acharem, deem suas opiniões, deem suas críticas construtivas. E uma das coisas mais importantes, compartilhem esse vídeo, hypem esse vídeo, porque quanto mais gente descobrir, melhor ainda, pessoal, mais engajamento esse vídeo terá. Então, é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Valeu, falou, fui. Amo a todos vocês e até o próximo vídeo, meus alunos. Fui!